Se você concorda que existiu uma bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2006, 2007, 2008, você vai ter que concordar que existe uma nova bolha imobiliária e também uma bolha de crédito gigantesca nos Estados Unidos hoje. E esse vídeo tem dois propósitos. O primeiro é mostrar todos esses dados, explicar pra você e o que pode acontecer também, e se isso pode dar uma grande crise estilo 2007 e além, mas também pra servir pra aquela galera que defende Trump e tal, falar, não, porque agora a América tá grande, nunca teve tão bom, a coisa é melhor assim. Pra dizer, isso é o que o cara tá falando, mas quando você olha nos dados núcleo da coisa, não é bem isso aí, inclusive a coisa tá muito feia, e isso me preocupa porque, assim, é galera simplesmente comprando propaganda política de maneira nem um pouco crítica e acreditando numa coisa só porque o presidente falou, quer dizer, criticava os esquerda por acreditar no Obama, mas faz a mesma coisa. Então vamos lá, o que acontece? Índice de imóveis, índice imobiliário para você ver se tem uma bolha imobiliária ou não, hoje está 11% mais alto do que era em 2007, 2008. Então se tinha uma bolha em 2007, 2008, vamos concordar que tinha, hoje ela é 11% maior. Aí você pode dizer, mas Rafael, pode ter coisas para explicar, certo? Vai que as pessoas estão ganhando mais, elas estão economizando mais, etc. Bom, economizando? Não. Taxa de economias das pessoas hoje é igual a 2008, então não é isso, não justificaria, né? Elas têm mais crédito agora, então tudo bem ter problema, elas estão economizando. Não explica. Aumento de salários. Bom, se os preços subiram 11%, quanto que subiu os salários? Primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que descontar funcionários que fazem supervisão, porque isso você vai descontar assim só 10% da força de trabalho, mas você vai descontar especialmente nisso toda aquela galera ricaça pra caramba que ganha uma puta grana com todos esses programas do Banco Central de repassar dinheiro e tudo mais, que dá um puta efeito cantilhão, que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas você tem que descontar essa galera que, na verdade, quem tá mamando em cima do troço. Quando você vê, assim, 90%, 80% dos trabalhadores dos Estados Unidos mesmo, aumento de salários foi 10% quando você corrige pra inflação, presumindo que a inflação está correta, ok? Aí eu te pergunto, você acredita que o Obama pode ter manipulado as estatísticas de inflação em 0,8% ao ano ao longo do mandato dele? Porque se sim, é possível que os salários tenham sido zero de crescimento nos últimos 10 anos, o que é bem grave. E isso pode ter acontecido porque a estatística de inflação nos Estados Unidos não conta casas. Isso aí é uma outra discussão se deveria contar ou não. Algumas pessoas dizem que não deveria contar porque é um bem de capital, você compra uma casa, é um investimento, então não é uma coisa que você vai consumir, enquanto a escola austríaca de maneira geral, e eu concordo, diz que é um bem de consumo porque ele degrada, certo? Ele vai perder no valor, especialmente quando você tem casas americanas, muitas são de madeira, então você precisa dar manutenção e tudo mais. E é um bem que você precisa, sabe, não é um investimento, assim, não é um título de dívida, não é uma ação, não é um Bitcoin, sei lá, não, é uma coisa que você vai usar, você vai consumir, vai se degradar, vai acabar uma hora. Então, assim, é uma discussão e tudo mais, mas o fato é para você saber, em estatística de inflação nos Estados Unidos, não conta casas. Se contasse, provavelmente você teria zero crescimento real de salários nos últimos 10 anos. Aí o que acontece? Aí a dívida, você fala, mas de repente, os preços estão mais altos, mas a dívida que a galera tem com hipotecas, né, mortgages, que foi o que estourou tudo, foi o que começou a estourada, na verdade, em 2007, mas será que ela tá menor? Não, ela tá igual em 2008. Mas pode falar, mas as pessoas estão mais ricas. Bom, como você já viu, não muito assim. E você não pode olhar só apenas a quantidade de dívida que tem em mortgages, em hipotecas. Você tem que olhar a quantidade de dívida que existe como um todo e ela cresceu meio meteoricamente nos últimos 10 anos. A primeira dívida que cresceu muito nos Estados Unidos, é claro, é a dívida soberana, que hoje está em 21 trilhões de dólares e na época estava em 8. Então, assim, já são aí o que? 13 trilhões de dólares que o governo tirou do mercado para torrar, ok? Isso é importante de entender. Então, essa é a dívida que não está disponível, o que faz com que juros devessem subir, né? Faz com que aumente o risco do sistema como um todo. E você também tem dívida corporativa, da dívida de empresas. Só para lembrar, desde 2011, 2012 mais ou menos, o lucro de corporações nos Estados Unidos, as empresas de maneira geral, não subiu praticamente. Tinha assim, dependendo de como você calcula a inflação, ela pode até desaparecer. Então, essencialmente, não mudou nos últimos anos. E eu corto de 2008 até 2012 porque é um tempo. Então, você vê assim, o lucro ele faz tipo papá, então ele volta a subir. Então, você tem que descontar isso, porque senão você vai cair na mesma ilusão. É muito melhor você ver isso ao longo de 30 anos e tudo mais, mas esse é uma seleção de período importante. Eu explico isso só pra galera não falar, mas você só tá escolhendo os dados convenientes, né? Não, tem uma explicação por trás disso. Mas, embora esses lucros não tenham subido, dívida de corporações dos Estados Unidos subiu nos últimos 10 anos de 3,4 tri para 6,1 tri.
Ou seja, quase dobrou, quase 700 milhões falta só para dobrar a dívida corporativa. Então aí mais 3 tri que foram tirados da economia, que foram, não tirados da economia necessariamente, porque as empresas investiram, mas tirados da disponibilidade de crédito. Isso fora o fato que americanos agora estão estourando de novo em dívida de cartão de crédito, dívida para comprar college debt, né, que é para você ir tirar um diploma de ensino superior, isso tá estourando para cima e tudo mais. Dívida automobilística, tem outra bolha também, isso vale um vídeo por si também, para explicar essa coisa um pouco mais, que daí a gente consegue encaixar isso dentro do ciclo austríaco um pouco mais. Mas também dívida automobilística tá alta pra caramba, e agora você tá voltando a ter refinanciamentos com a galera querendo refinanciar a dívida, mas tirar dinheiro em caixa para pagar suas próprias despesas. Quer dizer, você vai ter a sua dívida antiga, refinancia, pega mais e ainda... Mas você vai usar isso pra quê, certo? Então, é uma coisa assustadora, a dívida de cartão de crédito tem assustado bastante, e isso indica, de novo, galera dependendo de crédito pra caramba, crédito rolando pra todo lado, bolhas pra todo lado, bolhas imobiliárias, isso eu falei em média, ok? O nível de imóveis está 11% em média, mas tem algumas cidades que é 30%, 50% ou às vezes 50%, ou às vezes o dobro do preço dos imóveis, então é um negócio assim meio preocupante o quanto essa bolha imobiliária voltou agora com toda a força. E isso é importante porque agora você tem juros subindo de volta, ok? Aí você pode falar, mas é que da última vez que estourou estava em 5%. É bom, saiu de 1 para 5% e estourou. Mas em 3, 3,5%, 4% já está estourando. A gente saiu de 0 e está em quase 2%. Só que o mercado, como eu já estou falando em vídeos passados também, o mercado de crédito pelo mundo já está quebrando, já está mostrando sinais de grande fraqueza e a gente não chegou em 2% ainda. Isso porque não só você tem esse crédito, essa dívida, né, de households, né, imobiliária, mas você tem todas as outras dívidas que o governo americano captou e governos pelo mundo também. A Europa se endividou muito mais fantasticamente. Isso é tudo dinheiro que eles estão tirando e que faz com que juros na prática acabem subindo, porque você tem menos dinheiro à disposição, né, para ser colocado em crédito. Então é uma situação bem grave que está acontecendo aí, e isso expõe bancos a riscos, porque o que acontece? Eventualmente a taxa de calotes, né, de pessoas não pagando, de defaults, sobe. Isso acontece, faz o quê? Com que o banco receba menos dinheiro, ele é menos pago, ou seja, ele tem menos dinheiro para refinanciar, para emprestar de novo, e a galera que precisa refinanciar sua dívida ou fazer uma nova coisa, não consegue encontrar dinheiro, isso faz com que o juro suba de novo, o que faz com que aumente o nível de calotes, etc. Sim, é um processo explosivo, né? Um processo parabólico. Uma vez que você começa isso, é meio difícil de você escapar. E ainda estão falando que tem mais 3 aumentos de juros nos Estados Unidos esse ano, que vai jogar isso para cima de 2%, e ainda a gente vai ver o que acontece ano que vem, e mais outras apertadas que estão acontecendo aí. Então é uma situação grave que a gente pode ter agora, e a economia americana não está muito forte, ela não está muito recomposta da crise, ela está muito distorcida em cima de toda essa política de crédito, né? Claro, há muitas empresas se sustentando quase só em cima de crédito, então você tem uma preocupação muito grande, é uma preocupação estrutural do sistema financeiro como um todo, muito grande, exceto que agora não só a gente tem uma bolha imobiliária, mas como eu falei, a gente também tem uma bolha em carros, a gente tem uma bolha em diplomas, a gente tem uma bolha em ações, a gente tem uma bolha em títulos, tem bolhas para todo o lado, que é o resultado de 10 anos de interferência no mercado, né, na taxa de juros, pelo Banco Central americano imprimindo dinheiro a louco, tentando resolver a crise, só distorceu mais, só fez com que a galera consumisse mais dívida e agora armasse de novo mais uma bolha. Vamos ver. E uma resposta possível que pode ser falada é falar, não, mas não tem bolha, porque a dívida em relação à dívida pode ser corporativa ou pessoal, etc. Em relação ao PIB americano, caiu. Antes estava em 90 e pouquinhos por cento, agora tem 80 e pouquinhos por cento. Então, na verdade, a dívida por PIB está tudo bem, então não tem problema. Isso aí pode parecer um argumento bom até você entender como é que PIB é calculado. E claro, vai ter um vídeo especialmente só para bater nisso, mas cálculo do PIB envolve gasto estatal, então quanto mais o Estado gasta, mais o PIB sobe. Só que tem uma mágica, tem um jeito que você consegue falsear isso, que você consegue falsear um crescimento do PIB que é aumentando o gasto estatal. Por quê? Porque não é descontado do PIB a quantidade de dinheiro que o governo toma em dívida. Então se o governo tomasse, digamos, $1 trilhão em dívida e tocasse para gastar isso não vai subir o PIB em $1 trilhão necessariamente, porque é como ele gasta, uma coisinha, mas vai causar uma alta do PIB. Porque como ele está gastando, né, como ele está torrando isso, você pensa, vai subir consumo, beleza, então vai subir, e aí isso causa uma ilusão de que o PIB tenha subido. E lembre-se que eu falei ao longo do vídeo, os Estados Unidos subiu de 8, 9 tri de dívida para
21. Então a gente tá falando de uns 12, 13 trilhões de dólares adicionados à dívida americana, que obviamente ele gastou, né, ele torrou, parte, claro, né, pra refinanciar, tal, não sei o que, mas parte para pagar funcionários, para investimento, fazer obras, para explodir gente, etc, né, coisas que o governo americano faz e que distorcem o crescimento do PIB. E tem outras coisas, e sim, também vai ter um vídeo sobre isso em específico, tem outras coisas que crescem em PIB, mas não deveriam contar exatamente como isso, porque teve 2 puta furacão ano passado nos Estados Unidos, não sei se você ficou sabendo, e isso destruiu um monte de carros e as pessoas que tiveram que comprar carros a mais. Porém, isso não é útil. Você pode falar assim, não, mas as pessoas perderam carros e daí elas compraram novos carros, então o PIB cresceu. Não, isso é falácia da janela quebrada, a gente vai quebrar a janela para dar emprego para vizinhanceiro. Tá errado. Mas gerou um crescimento estatístico de PIB. Tá entendendo como tem essas distorções? Então é muito melhor, PIB é um número ruim, a gente vai ter, como eu já falei em um vídeo sobre isso, mas o que você tem que olhar muito mais é relação dívida para salários, porque no fim das contas quem vai pagar a dívida, seja privada, seja da casa, né, seja das corporações, ou seja dos governos, vai ser o consumidor, vai ser o Joãozinho, eu, você. Então se o teu salário não sobe e a dívida do governo estoura, aí você fala, mas o PIB subiu. Mas o salário de quem vai pagar essa porra não. Então, assim, mano, tem alguma coisa errada, né? Vamos concordar. Enfim, por esse vídeo é isso e tchau, tchau.